sentar aos teus pés e ouvir a tua voz e ouvir os teus ensinos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua filha Elis, ó Deus, que tem sido um canal de bênção para tantas mulheres, ó Deus. Pai, abençoa a sua vida tremendamente, o seu lar, o seu esposo, os seus filhos, netos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, dá sabedoria à tua filha, a sabedoria que vem do teu trono, a sabedoria que vem do alto. Nós abençoamos, ó Pai, todas as mulheres que estão online, aquelas também que não puderam estar. Nós abençoamos essas mulheres, ó Pai. Tira, Senhor, todo o peso, toda a tristeza. Senhor, tira o peso do dia a dia. Senhor, quantas estão carregadas e sobrecarregadas. Pai, que seja um momento de refrigério, que seja momentos, ó Deus amado e santo, de aprendizado da tua palavra. E nós te adoramos e nós te louvamos por esses momentos, ó Pai. Abençoa a tua filha, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Graças a Deus. Nós vamos então começar. Eu queria começar realmente perguntando para vocês aí se vocês conseguiram, né, ler a lição sobre a mulher samaritana, se deram uma geral aí, se estão por dentro do assunto, se leram a passagem de João capítulo 4, né, como é que foi aí? Joinha assim ou joinha assim? Como que tá aí? Assim, Cíntia? Ou Glória? Aninha, joia... Rê, conseguiu ler da mulher joia. É bom que fica mais fácil, né, pra gente. 2 vezes? Você e a mãe, né, Rê? Entendi. Eu li até o 2º dia. Tá, leu um pouco, uma parte. Eu também não terminei ela toda, né, mas a gente deu pra ter uma ideia do que o Max Lucado queria trazer pra nós. E a gente vai realmente entrar dentro da palavra e falar um pouco sobre essa mulher, para a gente extrair o máximo possível de ensinos que ela tem para nós, de exemplo, e daquilo que Deus tem para falar a respeito dela, tá? Então vamos dar uma lida aqui no capítulo 4, só para a gente já ter uma noção. Eu sei que o capítulo é bem conhecido da maioria, não é uma passagem desconhecida, então fica até mais fácil, mas eu gostaria de ler junto com vocês aqui, João capítulo 4, a partir do versículo 4. Eu vou começar já no versículo 4, tá bom? Diz assim: E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Rê, fecha para nós o áudio aí, Rê. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Versículo 17. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse:
Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém, queridas? Aleluia. Eu não sei você, né? Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho caminhado em cima dessa palavra já tem algum tempo. E algum tempo que eu falo para vocês é algum tempo mesmo, tipo 1 ano e meio, 2 anos, que eu tenho caminhado em cima dessa palavra. De vez em quando o Senhor traz para mim novamente essa palavra e eu vou e medito. E Deus tem desembrulhado, né, um pacote de presentes maravilhoso dentro dessa passagem, dessa mulher. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas e quero que vocês também me digam aí o que o Espírito Santo ministrou no coração de vocês. Se alguém quiser falar algo, vai poder abrir aí e conversar um pouquinho sobre isso, porque há uma riqueza tão profunda e tão maravilhosa que Deus tem para nós, para nos ensinar através desse diálogo, que, ao meu ver, a princípio, eu até coloquei aqui nas minhas anotações, a princípio parece um diálogo até meio maluco, sabe, assim, porque a gente vai perceber que tanto Jesus quanto essa mulher, eles trocam de assunto, eles trocam de foco, parece que no meio do caminho, mas eu quero dizer para vocês que não existe dentro da palavra de Deus nada que é por acaso. E nessa passagem não seria diferente. Na verdade, a profundidade e a revelação ela é tão maravilhosa para os nossos corações e para aquela mulher também foi, que é isso que o Espírito Santo tem para nos dar nessa noite, para falar aos nossos corações e para nos levar a meditar ainda mais nessa palavra. Porque eu falo para vocês que ainda tem muito para a gente extrair dessa palavra, além do que nós vamos falar hoje. Mas eu quero começar com vocês justamente a partir do versículo 4, falando sobre essa questão de era necessário. Nós vamos caminhar dentro da palavra, que é a maneira que eu sei, né, para falar um pouquinho dela. E eu queria já começar com vocês aí que era necessário passar pela região da Samaria. Essa palavra necessário que Jesus usa aí, né, a tradução do original dela, é algo que não haveria possibilidade de não acontecer. Esse necessário é algo que era para acontecer, o homem querendo ou não querendo. É quando Deus diz assim, é impossível que isso não aconteça porque isso está nos meus planos. E é isso que Jesus está fazendo quando ele decide ir de onde ele está para outro lugar e ele decide então passar por Samaria. Era necessário. Então, muitas vezes, quando nós chegarmos no final disso, dessa passagem, você vai perceber que se você parar para pensar no dia, ou no momento, ou nesse momento na tua vida, onde Jesus está dizendo assim, eu decidi passar aonde você está. Eu decidi passar pelo lugar onde você está, porque eu preciso ter um diálogo com você. Eu preciso estar onde você está nesse momento da tua vida, da história, para ter um diálogo com você. Então, a passagem é muito clara dizendo que era necessário que Jesus passasse ali. Então, tinha um propósito. Naquele dia, Jesus tinha na sua agenda viajar entre um lugar e outro e passar por Samaria, porque existia uma mulher, existia uma situação que precisava acontecer. E nessa situação, a palavra de Deus traria tanta revelação e tanta profundidade para nós quando nós lêssemos aqui. Porque a passagem ele fala
que a mulher é uma mulher samaritana. Então essa mulher, ela não tem nome, ela não tem rosto, ela não tem o seu passado, ela não tem a sua genealogia, ela não tem, os nomes não aparecem em toda a história. Então essa mulher samaritana, ela tem uma representação de qualquer mulher que esteja talvez nesse mesmo estado, nessa mesma situação. Então a mulher era uma mulher samaritana e era necessário que Jesus passasse então ali por Samaria para ter esse diálogo com ela. Não é por acaso a hora, não é por acaso o local. Versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Se nós fôssemos entrar realmente dentro dessa palavra, versículo por versículo, ou se nós fôssemos entrar com mais profundidade, nós já começaríamos a falar sobre essa cidade, sobre esse lugar específico chamado Sicar. Mas não é exatamente isso que eu quero tratar com vocês, por isso que eu não vou entrar. Mas eu quero que você fique com isso no teu coração, ou anote aí, e depois você vá na palavra e busque aonde é essa cidade e o que aconteceu no passado nessa cidade. E você vai entender o propósito ainda maior de Deus ao chegar em Samaria e especificamente na cidade de Sicar. Mas nós vamos continuar. Versículo 6. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então, é o ápice, né, do sol ali no deserto, em Jerusalém, naquelas regiões. É o ápice do calor, né, de tudo que a pessoa não quer é ficar ali no sol extremo daquela região. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco dessa água. Muitas pessoas pegam exatamente esse versículo para dizer a respeito de uma mulher que provavelmente, a Bíblia não está dizendo isso, então eu não posso, às vezes, colocar palavras dentro da palavra de Deus que a Bíblia não está falando, que não está relatando. Então a gente tem que ter um certo cuidado, inclusive nisso. Então está falando que essa mulher foi tirar água. Alguns usam isso dizendo que ela foi ao meio-dia porque ela queria fugir do convívio com outras mulheres por causa da sua situação, por tantas outras coisas, mas a Bíblia não relata. Né? E se a palavra de Deus não está dizendo esse contexto para nós, eu prefiro ficar só com o diálogo, só com o que a palavra de Deus está dizendo para nós, e daqui nós vamos extrair tudo que a gente precisa. Então, essa mulher era uma mulher samaritana daquela cidade, daquela região, e a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão dela ser samaritana, e ela vai ao poço para buscar água. E Jesus está ali sentado, já descansando, e desejoso por aquele encontro que vai começar, por esse diálogo que vai começar. E ele diz assim, dê-me um pouco de água. E ela diz, pois os discípulos foram até a cidade para comprar alimento e Jesus fica ali. Então a mulher disse, né? Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, versículo 9, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui começa o nosso entendimento a respeito desse início desse diálogo. E por que eu falo isso para vocês? Porque, na verdade, Jesus, em todo o seu trajeto de ministério, ele foi aos poucos quebrando paredes, quebrando muros, quebrando paradigmas, quebrando sofismas, quebrando pensamentos, quebrando religião, quebrando tantas coisas. E não podia ser diferente com esse povo, com essa região chamada do lugar onde os samaritanos moravam, Samaria, né, a cidade de Samaria, onde os samaritanos moravam. E eu vou fazer um breve relato aqui para vocês, só para a gente entender o contexto e a gente conseguir então entender esse diálogo de Jesus com a samaritana e por que o texto diz para nós que os samaritanos não se davam com os judeus. Quem são os samaritanos? O dia que eu entendi isso, começou a ter um pouco mais de entendimento para mim essa palavra. Os samaritanos, vou resumir, num outro momento talvez a gente explane esse ensino melhor, porque senão não dá tempo da gente falar o que a gente precisa falar. Mas os samaritanos nada mais é do que, no momento em que, até no livro do Max Lucado, ele coloca aqui, se vocês estiverem com a página aberta, eu vou ler, não vou
nem me ater aqui a pedir para vocês abrirem. Na página 139, diz assim: depois que a Síria conquistou a nação de Israel, os judeus sobreviventes começaram a se casar com os gentios nas nações circunvizinhanças. Esses judeus racialmente mesclados eram os samaritanos, e os judeus puros não queriam se misturar com eles e não permitiam que eles adorassem no templo. Então os samaritanos construíram um templo separado. Aqui você pode comparar essa cena hoje, como você viu o ódio de dividir a igreja nos tempos atuais. Então o Max Lucado ele faz um relato para nós a respeito disso. Para muitas pessoas talvez essa pergunta aqui ficou meio no ar, né? Ou se a pessoa não for lá ler essas passagens que ele cita ali do lado, fica um pouquinho difícil. Mas quem são os samaritanos? No momento em que a Síria ela entra em combate com Israel, com o povo judeu, em um momento da história, lá atrás no Velho Testamento, e eles levam cativos os judeus, a palavra fala que alguns líderes, né, da Síria enviam pessoas da Síria, de outros povos, para então morar ali em Jerusalém e naquela região toda, né, inclusive de Samaria. E eles começam a ter uma mistura, casamentos de judeus vindos das 12 tribos com homens e mulheres de outras nacionalidades. Então, por causa desses casamentos que os judeus puros diziam que os judeus que tinham entrado nesses casamentos estavam traindo o Deus de Israel, estavam traindo a sua aliança com Deus. Então, eles foram mal vistos naquela situação por causa desses casamentos, dessas alianças feitas com o povo assírio, tanto homens quanto mulheres. Então, é nesse momento da história de Israel que surge esse conflito, essa divisão entre o povo que era estabelecido ali naquela região de Jerusalém, naquela região de Samaria. Então, de Israel, né, no caso, perdão, naquela região de Israel. Então, aquele povo entra numa mistura de casamentos entre judeus e o povo assírio e o povo de outras nações, e por causa desses casamentos nascem filhos e filhas que não eram segundo as tribos de Israel, e esse povo então é rotulado como os samaritanos. Então, o que são os samaritanos? São judeus que se misturaram com outras nações, com outras nacionalidades, e desses casamentos nasceram filhos e filhas que não são judeus legítimos, não são judeus legítimos das 12 tribos de Israel, e sim de uma mistura de alguns judeus dessas tribos que se casaram com homens e mulheres de outras nações. Então entra o rótulo de samaritano, e por isso eles não se davam com Israel, por causa dessas alianças que eles fizeram no momento em que Israel foi invadido pelos assírios, e ao invés deles se guardarem, né, segundo os judeus puros diziam, ao invés deles se guardarem e não se misturarem, eles infelizmente foram contaminados por essas outras nações e surgiram então essa mistura de judeus com o povo assírio. E aí por causa disso eles tomam esse rótulo de samaritanos. Então essa desavença vem desse momento da história e ela vem sendo carregada a partir de então por esse povo que morava naquela região, e que os judeus puros, como o Max Lucado está citando aqui para nós, eles não aceitam, né, essa mistura. E aí entra uma divisão, inclusive, no lugar de adoração. Então, para os judeus, Jerusalém, o templo ali construído, depois por eles reconstruído por Neemias, e tá dentro daquele contexto ali, esse povo que morava ali em Samaria, essa mistura de casamentos e de povos, então eles não poderiam mais adorar ali em Jerusalém. Eles eram proibidos de adorar ali. E por consequência disso, eles dizem assim: os judeus que conheciam o Deus de Israel decidem construir um outro templo, então, ali em Samaria. E a história é muito clara, eles constroem um outro templo, e ali eles levantam altares, e ali eles adoram a Deus. Então, cria-se 2 lugares para adoração a Deus. Mas a palavra era muito clara em dizer que não era isso para ser feito.
né? E aqui eu já quero trazer talvez o primeiro ensino, ou a primeira parte dessa palavra que eu quero dizer para vocês. E eu queria que vocês abrissem comigo em Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. E a gente vai entender depois essa colocação da mulher samaritana. Deuteronômio, lá no comecinho, 11. Oi, Juju, graça e paz, querida. Deuteronômio 11. Versículo 29. Deuteronômio 11, versículo 29. Deuteronômio 11, 29. Eu vou ler aqui para vocês. Segura aí, Deuteronômio. Eu vou ler aqui para vocês, só para a gente já entrar no contexto. E aí a gente vai ler essa passagem. No versículo 20, a mulher vai dizer assim para Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Não é isso que ela fala para Jesus? Vamos lá em Deuteronômio 11, versículo 29. Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Então, aqui, Moisés está dando uma ordem dada pelo próprio Deus ao povo de Israel, ao povo que está no deserto, e ele diz assim: olha, vocês têm 2 montes diante de vocês, e no Monte Gerizim vocês vão pronunciar bênçãos, e no Monte Ebal vocês vão pronunciar as maldições. Então, Deus estipula 2 montes onde Israel tinha para fazer essas declarações, ok? E diz assim no versículo 30. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Então, Moisés está sendo claro que tudo que ele está dizendo vem da parte do próprio Deus e que para eles, então, serem vistos, obedientes por Deus, eles deviam, então, obedecer a todas as ordenanças, a tudo que Deus estava então falando com eles aqui através de Moisés. Aí entra no capítulo 12. Eu não sei na tua Bíblia, alguém quer abrir aí para mim dizendo se tem algum título na Bíblia de vocês aí no capítulo 12 de Deuteronômio? Se alguém tiver título, eu queria que alguém falasse aí para mim. Tem algum título no capítulo 12 de Deuteronômio? O lugar do culto verdadeiro. Mais alguém? Então, Moisés vai começar a falar a partir do capítulo 12 o que, Renata? Lugar do culto verdadeiro. O lugar do culto verdadeiro. Do meu aqui tá o único local de adoração, no capítulo 12 de Deuteronômio. Vamos ver o que Deus está falando então conosco aqui? E por que a mulher samaritana então faz referência a 2 lugares de adoração? Vamos entender isso? Diz assim no capítulo 12. Estes são os decretos e ordenança que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. O que eles deviam fazer no lugar onde Deus estava dando como herança para eles? Olha isso. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa.
derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e elimine os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Mas como que vai ser então? Deus falou o que eles tinham que fazer, mas eles, os judeus, o povo de Israel, ele fala agora a partir do versículo 5, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios e dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos, ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Então aí ele vai continuar falando aí, pois ainda não chegou o lugar do descanso. Então, nesse momento aqui, Israel está recebendo uma ordenança, um decreto do que eles deveriam fazer quando eles tomassem posse da terra prometida. E aí Moisés está dizendo, Deus está dando um decreto e uma aliança dizendo que a hora que vocês tomarem posse da terra que Deus está dando por herança para vocês, do lugar da habitação de vocês, da terra que mana leite e mel, vocês vão quebrar, vocês vão despedaçar, vocês vão destruir todos os ídolos que ali são adorados. E mais, aí depois que vocês já estiverem estabelecidos e feito tudo isso, eu vou dizer qual é o lugar aonde eu vou estabelecer o meu templo, o meu lugar de habitação, e ali é que vocês vão levar todos os seus sacrifícios, todas as suas ofertas, tudo que vocês têm que entregar ao Senhor, aquele será o lugar da adoração de vocês. Nós sabemos que no Velho Testamento isso aconteceu logo em seguida, tanto no tabernáculo instituído por Moisés, como depois no templo de Salomão e na reconstrução de Neemias e assim sucessivamente. Então nós sabemos que Deus tinha um lugar específico que ele escolheu como lugar da sua habitação. E esse lugar chama Jerusalém e o Monte Sião. Então lá estava estabelecido. Então, quando a mulher, agora vamos voltar, deu para entender aí que existia um lugar e que o Monte Gerizim e o Monte Ebal, eles eram somente um lugar onde Deus estava estabelecendo que o povo de Israel fosse ali naquele lugar e declarasse quais eram as bênçãos e quais eram as maldições que o povo teria se eles não obedecessem ao Senhor. Depois, se vocês quiserem ler lá, eu passo as passagens direitinho para vocês, vocês vão ver que a partir do capítulo 28 tem toda aquela declaração de Deuteronômio falando sobre bênçãos e maldições. E essas bênçãos são declaradas de cima do Monte Gerizim e as maldições de cima do Monte Ebal. Então existiam dois montes onde Deus sobe, né? O povo dele sobe e declara tudo aquilo que Deus tem, tanto como bênção quanto maldição para o povo de Israel. Se eles obedecessem, eles teriam a bênção. Se eles não obedecessem, eles teriam, infelizmente, a maldição. Então tinha a ver com a obediência. E Deus diz que até aquele momento era isso. Mas existiria um lugar da verdadeira adoração, do lugar onde realmente o povo teria que se deslocar para então adorar ao Senhor, para levar as suas ofertas. E a gente sabe, hoje, tendo a palavra de Deus nas mãos, que esse lugar era o Monte Sião, Jerusalém. Ok? Vamos voltar agora para a mulher para a gente entender. Deu para fazer um pano de fundo aí sobre quem eram os samaritanos e esse lugar da verdadeira adoração, né? Então, os samaritanos, eles depois dessa desavença entre judeus puros e judeus misturados, eles então decidem levantar um templo ali no Monte Gerizim para eles adorarem, porque o Monte Gerizim representava o Monte da Bênção, o monte onde Deus tinha dado para Moisés como lugar onde eles deveriam
declarar a bênção. Então, por isso que os samaritanos, eles decidem, né, o povo judeu misturado decide levantar um templo lá na época do domínio da Síria, e depois que eles retomaram a terra deles, então eles constroem esse templo. Então, é por isso que a mulher vai falar tanto com Jesus sobre essa questão também do lugar da adoração. Vamos voltar para a palavra aqui, a gente vai entender um pouquinho disso. Então, deu para entender por que os samaritanos não se davam com os judeus? Não tinha a ver, até alguns anos atrás eu achava que tinha a ver com um povo que não era o povo de Deus. Mas a gente entende com essa história e com o que a palavra de Deus mostra pra gente, de que eles não eram judeus 100% puros, mas eles eram também judeus, porque essa mulher vai mostrar para nós que ela conhece a Torá, que ela conhece o Velho Testamento, que ela conhece sobre o Messias que viria. Isso está tudo descrito aqui. A palavra está muito clara a respeito de tudo isso. E essa mulher vai falando isso com Jesus, e Jesus vai quebrando então esses muros que existem a respeito desse relacionamento. Vamos voltar aqui? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Não? Vamos lá. Diz assim, versículo 8. Eu vou ler do 8 só para a gente pegar o fim da meada aqui. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Jesus traz uma resposta a essa afirmação da mulher a respeito dele ser judeu e pedir água para a samaritana, que é aquilo que eu falei, os 3 anos de ministério de Jesus, 3 anos e meio de ministério dele, trazem tanta quebra desses paradigmas e dessas paredes que os judeus faziam a respeito da religião e do que eles entendiam como religião, que Jesus ele vai o tempo todo quebrando isso e tendo que tirar isso da mentalidade das pessoas de quem ele se aproxima. E ele diz exatamente isso para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus. Essa palavra dom aí, queridos, é a mesma dos dons espirituais, é a mesma de outros dons que existem aqui dentro do Novo Testamento, que é uma palavra para presente, para algo dado de maneira sem merecimento, algo dado por Deus de forma gratuita, algo dado por Deus sem que eu nem mereça. E aí Jesus está dizendo assim: se você conhecesse o dom de Deus, que ele está dizendo dele mesmo,